Oi, pessoal, boa tarde. São 13 horas e alguma coisinha. Olha aí, nós estamos hoje com a nossa terceira live do WF School. E aí estamos, nossa turma está chegando aí nessa sexta-feira, 1 hora da tarde, né? Quem já almoçou, quem não almoçou agora, só vai almoçar daqui 1 hora, né? Olha aí, a Geice, a Andrea, Cristina Neise. Lembrando, né, que esse nosso bate-papo hoje será com o professor mestre Cláudio Bose, um professor fantástico, uma experiência muito grande no treinamento de força, treinamento resistido, também com uma experiência muito grande em personal trainer. É um estudioso, né, e um prático, né, que faz a aplicação da ciência do movimento na prática. Então, estamos aí aguardando o nosso convidado e a gente espera que vocês façam bastante perguntas aí, entendam. O nosso foco vai analisar aspectos pedagógicos, aspectos fundamentos fisiológicos, biomecânicos e principalmente, que nos preocupa bastante, são as questões pedagógicas, né? Como é que você organiza uma sessão de treino, como é que você mantém o seu aluno envolvido, como é que você retém o seu cliente, né? Então, como é que você busca informação nos papers, nos livros, né? E acima de tudo, como é que você transforma isso em ação? Então, o nosso grande desafio é encantar o nosso aluno cliente. O nosso grande desafio é usar a ciência, usar os fundamentos da ciência do movimento humano, que eu chamo, né, na ciência do movimento, também chamada da educação física, e como é que nós selecionamos essas informações, como nós pegamos esses fundamentos, mas o mais importante é que você consiga elaborar uma boa sessão de treino, treino a treino, tá? Dentro de uma proposta metodológica, dentro de uma organização. E estamos esperando. O professor Cláudio diz que já está aqui. Vamos ver, precisamos achar, olha acima, esse nominho aqui, cima é o campo, te vi ontem à noite, olha, deixa eu ver onde é que está aqui, se eu estou vendo, cadê o Cláudio? Ainda não achei o Cláudio, não, ele não está aqui. Vamos cancelar isso aqui. Cláudio Bose, aqui está ele. Então vamos, aqui, apertei aqui. Professor. E Opa! aí? Eu estava no outro, estava no WF. Ah, não! Falei, caramba, Lá a freguesia ainda está crescendo, né, Cláudio? a coisa estava meio devagar. Eu falei, caramba, cadê o povo, né? Cadê o povo? Não, 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 é por aqui. Enquanto a gente não cria audiência, vamos usando as nossas redes sociais, né? Ó, Então, fiquei na vamos. dúvida ali, eu falei, caramba, e agora, né? E agora? Aonde que eu vou? Eu falei, só pode estar no. O o Paulo combinou, vamos usar as nossas redes, né, os nossos amiguinhos aí, aqueles que acreditam, que gostam da gente, aí a Suti, o Cláudio, a turma está chegando, aí o Cláudio Assunção, o Danilo. Então Professor, aí. eita, e como é que tá aí, professor? Tudo bem? Tudo? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Que bom, essa palavra mágica, né, na paz, é o que nós precisamos, né? Muita paz, harmonia, equilíbrio. Já falaram para mim que eu sou otimista até demais. Eu falei, melhor assim, né? Não, eu acho que o otimismo faz parte, né, Andréia, né, Ana Paula, a turma aí. E, ó, e quem tá aí, bota aquele aviãozinho, sabe que eu aprendi, né? Ah, já mandei para uns 20 aqui já. Aquele aviãozinho, né? A gente botar o aviãozinho. Para quem está nos assistindo, olha o Nino. Esse Nino, vou te contar, Nino, você está fantástico. Hoje o Nino estava lá e dando aula prática e não sei o que, e mostra a turma. E eu percebi, viu, Claudio, que as entradas do Nino estão maiores do que a minha. Eu também não estou podendo falar muito, não, que a minha também está meio. É, mas ainda bem que a gente não está puxando o cabelo daqui para o lado de lá, aqueles caras que tem.
Se sair, a gente rapa, né? Rirapa, rirapa, rirapa. Bom, pessoal, eu acho que para quem não conhece, eu acho que a grande maioria aqui conhece. Professor Cláudio, por gentileza, se apresente para a turma aí, o vasto currículo, e, enfim, para a turma saber qual que vai ser a nossa pegada hoje. Bom, olha aí, olha o Nino. O Nenê A gente tá, tá tá falando pra careca. careca também. Não, ele está te É, desafiando, porque eu vi as entradas quando. Ô, Nino, fala para Manu, não filmar você de cima para baixo, fica um horror. Tem que filmar de baixo, assim, né, deu uma filmada dele em cima, só tinha os cabelinhos em cima, os pelinhos aqui assim em cima. então, eu sou um cara que tenta fazer o máximo possível da ciência na prática, né? E tento a trazer tudo possível para o fitness. Eu sou um cara que gosta de esporte, mas eu gosto muito do fitness e tento trazer tudo para a prática do fitness, né? E estudo, tenho 8 livros escritos aí, tenho mestrado em Cuba, um monte de pós-graduação aí, tudo. Doutorado na Unicamp eu comecei e parei 2 vezes aí. Um dia a gente volta, né? E eu sou um cara que sou apaixonado pelo esporte, sou apaixonado pelo fitness e gosto das coisas práticas. Então tem uns, muita pesquisa prática aí que a gente vai fazendo. Esse ano nós estamos fazendo 8 pesquisas aí incríveis, né? Até uma prótese de estímulo elétrico, de estímulo muscular nós estamos fazendo aí. Então estamos fazendo uns negócios bem legais e é tudo para que a gente possa contribuir aí. E tive o prazer agora de acrescentar mais uma no meu currículo, de fazer parte dessa equipe incrível do WF School aí, que tem aí como carro-chefe o Mauro, o Guerreiro, o Paulo Amaral, Cida, Anchieta, Nino, né? Geraldo, toda a turma aí, pessoas incríveis, a Sibeli, todas pessoas incríveis que eu sempre fui fã de carteirinha e é legal hoje em dia eu tá com o pessoal que eu sempre fui fã, tá com eles, né? Então para mim é uma honra estar aqui com você. Sou seu fã, já falei várias vezes daí e acho que é o espelho para todo mundo, né? Então é que a gente tenta fazer para isso daí. E hoje nós vamos falar de HIIT e falar de calistenia e falar de cross-training, tudo na parte em coletivos, né? Que é pouca gente que faz isso. Que bom. Enquanto você está falando, só um minutinho, viu, pessoal? Eu estou colocando aqui, viu, professor Bosi? Eu estou colocando aqui o endereço do nosso grupo, né, para a turma se inscrever, né? www.wfschool.com.br. Essa é para a turma se inscrever lá, né? Esse é o. Estou colocando aqui, só fixando aqui. Aí, ó. É um cara tecnológico, né? Não, eu fico com esse dedinho aqui apertando, né? Eu vou aprendendo. Você sabe que, né, é muito interessante, né, porque a gente que está há tantos anos, né, na lida, como diz, são 53 anos, eu estou na estrada há 53 anos, né? Aí, cara, nem tinha muito cabelo, bigode, seu cara, né? Então, olha o Fofão aí, que faz parte do nosso grupo também. Então, a gente, para estar, né, Cláudio, atualizado, né, em vários aspectos, né, é muito difícil, né? Eu acho que alguém diz assim, eu estou atualizado, quer dizer, hoje deve estar sendo publicado, sei lá quanto, 200, 300, 400, 500 papers, né, no mundo inteiro sobre diferentes assuntos, né, Cláudio? Talvez que vários deles se repetem, são repetitivos, né, mas, né, é a velocidade da informação, né, Cláudio? E também tem o lado de. Eu não sei, eu sempre critico um pouco. Eu tô com 30 anos, está com 53 aí, né? E nesses 30 anos aí, antigamente as coisas eram mais difíceis e parece que as coisas não tinham mais restrições, mais qualidade. Hoje a gente vê que tem muita. Existe até um jogo de interesse, né? Algumas pesquisas aí com um jogo de interesse financeiro, né? Umas pesquisas assim que não leva. Eu falo que é uma estrada que leva de norte a norte, né? Que não faz nada para nada, você não sai do lugar. Antigamente parece que as coisas eram mais restritas, mas tudo vem contribuir, né? Para que a gente possa ter
melhores bases científicas, né? Mas a gente não pode esquecer nunca da base prática, né? É, é, E a Maria Alice, que eu estava conversando com ela ali, são pessoas que têm toda já uma estrutura científica da prática. Então, essa estrutura científica da prática, eu acho que às vezes vale muito mais do que qualquer paper. Mas são é, coisas da. é uma briga muito grande, né, Claudia? E às vezes, né, o Jerônimo está falando aí, você sabe que é uma coisa muito triste, que você colocou muito bem, vamos aquecendo aqui um pouquinho a parte filosófica, como nós somos mais velhos, e a gente precisa filosofar um pouquinho, que é muito importante, né, que qualquer programa, se não tiver uma filosofia de trabalho, você não chega a lugar nenhum. Então, nós temos uma filosofia, eu me identifico muito com a filosofia de trabalho e de vida e de princípios do professor Cláudio. Sabe que o nosso grupo lá, que eu estou fora agora, terminei o doutorado e tal, estou há 2 anos fora lá, e o grupo continua. E eu faço parte lá do grupo junto, liderado pelo Dr. Guanes, lá na Unimep. O pessoal fez um trabalho, o BOSB lá, na inteligência artificial, sei lá, mas que eles estão estudando, e submeteram a uma revista de impacto 1. Sabe qual o preço para publicar? US$ 2.000. Eu tive uma aí que foi pedir US$ 1.200. Eu falei, deixa pra lá que. Então, sabe, eu queria dizer assim, como pedagogo do movimento, eu tenho que consumir a informação científica. Eu não sou pesquisador, eu não sou. Eu sou consumidor de pesquisa. Agora, por ser um prático, eu sou um pesquisador prático. Quer dizer, eu preciso ter uma fundamentação científica para desenvolver os meus testes, para desenvolver o meu programa, para montar a minha sessão de treino. Então, eu coloco assim, né, Cláudio, que tudo que a gente fala hoje, que nós estamos falando aqui, que você vai falar, está calcado em pesquisas. A gente não precisa ficar provando, já está provado. O nosso desafio, o professor Cláudio, para quem não sabe, ele não colocou, mas ele tem um estudo de personal há mais de 20 anos. E ele tem alunos que estão lá com ele há 12, 15 anos. Isso é para mim fazer ciência. Sabe? Para mim, ciência é resultado. Agora, o que é resultado? Retenção é resultado. Alguém que fica 10 anos, 12 anos com o professor Cláudio, não é porque pelo branco dos olhos ou é porque está tendo resultado. Agora, às vezes as pessoas têm, né, professor, a ideia que resultado é só que aumentou o limiar, aumentou não sei o quê, diminuiu não sei o quê. Sabe, tem N formas de nós medir. Para mim, o maior resultado de ciência é o que você tem de ganho, quanto você ganha, você se sobrevive, você vive, sobrevive e tem. Segundo, é o tempo de permanência que você tem no seu aluno cliente. No esporte, o resultado é muito simples. Ganhou o primeiro lugar? O segundo é primeiro na frente do terceiro. O esporte é primeiro lugar, acabou. Se foi esporte de basquete, eu também, a gente sabe. Esporte é outra história. Qual é o resultado? É o número de vitórias. O técnico americano, onde eu estudei, no Arizona State, ele se identificava assim, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho 420 vitórias e 280 derrotas, e custa US$ 40.000. Quiser me contratar, eu tenho mais vitória do que derrota. Aí eu sou personal trainer, aí eu tenho 10 alunos, ok. Que bom, 10 alunos. Que bom, 10 alunos. O seu aluno mais antigo está com você há quanto tempo? Há 6 meses. Você trabalha há quanto tempo? Há 5 anos. Opa! O cara trabalha há 5 anos, tem 10 alunos, e o aluno mais antigo dele tem 6 meses. É complicado, né? Né? Bom, então já aquecemos as turbinas, né? Veja que a nossa, se eu ficar discutindo aqui, nós vamos ficar filosofando, não é essa ideia. Professor Cláudio, algumas perguntinhas, porque, pessoal, essa live, vocês vão ver que eu vou fazer algumas perguntas, o professor Cláudio vai responder, depois o Paulo, né? O professor Paulo, que é o nosso diretor operacional da WF, nós vamos falar depois para a turma sobre a WF, ele vai editar essa live, tirando essa filosofia nossa da coisa, e vamos... Primeiro assim, professor, para a turma entender, o primeiro ponto é assim, caracteriza, por gentileza, professor, conceitua calistenia. A calistenia. Isso. Primeira pergunta. Pega o caderninho, quem está assistindo aí, vai ter prova no final da live. O que é calistenia? Calistenia é uma das coisas que eu lembro quando eu estava na faculdade, entrando na faculdade, todo mundo condenava, né?
E são exercícios que você, bem simples, né? Exercícios que você vai fazer com o peso do seu próprio corpo, né? Utilizando, se algum for utilizar algum aparato que seja a resistência do seu corpo, né? Então, quando ele fala de exercícios resistidos, é justamente colocar uma resistência para ele. Então, qualquer coisa, se eu fizer uma barra, por exemplo, é uma calistenia. Agora, se eu fizer um polichinelo, também. Então, qualquer coisa que eu utilize meu corpo é um trabalho calistênico. Isso daí é de muitos e muitos tempos atrás, né? E, de repente, a coisa sumiu. Eu levo assim, o cara está fazendo calistenia, né? E ficou muito na base do exército. O exército trabalhava muito, sempre trabalhou muito calistenia, né? E o pessoal parece que era contra o exército. Talvez fosse o momento ali do Claro. governo militar, toda essa situação. E de um tempo para cá, né, virou moda. Eu não sei por quê. Por exemplo, tem exemplos aí, você como exemplo, aí, que sempre trabalhou e nunca ficou chamando de calistenia, né? E eu fui uma das pessoas, vou falar uma coisa aqui também meia chata até, mas eu fui uma das pessoas que tentou frisar o nome calistenia de novo. Eu fiz vários posts ali em Facebook, Instagram, mostrando que exercício, treinamento com exercício com o peso do corpo é calistenia, né? Porque começaram a querer fazer 1000 nomes, né? E querer vender uma coisa diferente. E a calistenia nada mais é do que você fazer isso no peso do teu corpo, que está no mundo inteiro, né? O mundo inteiro chama de calistenia. Mas aí tem o pessoalzinho que quer dar uma desperto, não sei, quer fazer um marketing que tenta fazer com que essa calistenia troque de nome, né? Então, vários nomes, tentaram dar vários nomes aí, e eu valorizo muito essa parte da calistenia para que não se perca. Então, a calistenia é qualquer coisa que você faz com o peso do seu corpo, qualquer exercício que você faça com o peso do seu corpo, desafiando ele a você ganhar a resistência, né? A pessoa fala assim, ó, mas eu vou fazer uma flexão de braço. Existem as maneiras de fazer uma flexão de braço. N, e é isso que a gente vai discutir hoje aqui. Agora, o que as pessoas, infelizmente, não têm uma gama de conhecimento de exercício. E como falta essa gama de conhecimento de exercício, a calistenia, às vezes, cai por água abaixo. E teve também um outro momento aí que está tendo agora, né? Uma calistenia um pouco mais radical, eu diria assim, que está tentando fazer exercícios pirotécnicos, né? Então, estão fazendo um exercício. Eu falei, uau, né? Que legal. Eu acho que foi incrível isso, né? Incrível para ginastas, né? E eu acho complicado uma pessoa querer passar isso para alguém que está iniciando, né? Fazer uma calistenia. Se você pegar num grupo, né? Onde você coloca um exercício pirotécnico, onde você vai virar para lá e para cá, fazer flexão de ponta cabeça, fazer uma parada de dois com flexão, com uma mão só. Eu falei, isso daí, e daí você vai pôr isso em um grupo coletivo, onde um consegue. E muitas vezes eu vejo o professor, né, o profissional querendo mostrar isto e mostrando, meio se autoafirmando, né? Ó, eu consigo fazer, você consegue? Então a pessoa às vezes, pô, um dia eu vou chegar lá, mas será que é essa a ideia do professor, né? É essa a ideia do cliente. Nós temos que dar saúde, né? Nós temos que dar qualidade de vida para as pessoas e não ficar num exibicionismo. Mas existe seu espaço e tem muita gente que faz bem legal isso daí. Eu conheço os grupos aí de calistenia que são radicais e eu acho super legal. Eu não me arrisco mais, porque eu acho que com 50 anos aí eu acho que eu estou meio fora da turminha já, mas a minha calistenia eu faço bem feita e procuro passar bem para o pessoal, né? Isso que é legal. Então, pessoal, a gente tem visto, né, professor, quando o pessoal também às vezes identifica a calistenia como bodywork, né? Bodywork, né? Tem. Exercício. Então, para a gente, só para aproveitando que o professor Bose colocou, então é interessante entender que a calistenia, originalmente, né, ela era uma prática realizada com exercício com o próprio. E a gente remete lá na escola sueca, na escola alemã, escola sueca, né? Eu estou achando aqui, depois mostrar para a turma, né? Quem baixar o nosso livro vai encontrar isso daí. Mas a escola do Per Henrik Ling, né? Ele usava as ginásticas, o burpee,
a flexão de braço, os exercícios de flexões. Então, se a gente voltar à escola sueca, Per Henrik Ling, quer ver, eu vou mostrar para a turma aqui só para, né, ó, essa linguíada, né? Então, ó, olha lá, ó, o Per Henrik Ling, 1776, 1839. Então, o burpee fazia parte da série do Per Henrik Ling. O Ling tinha lá sessões, que eram sessões de 16 exercícios, né, de 16 movimentos em cada lição. Então, era 1, 2, 3, 4 movimentos retilíneos e uniformes. Né? Então, muito bom. Então, e hoje, né, professor, o exercício com o peso do próprio corpo, pelos ajustes biomecânicos, tempo sob tensão, braços de alavanca, a aplicação, né, que o professor domina muito bem isso daí. Você pega a flexão de braço, é normal, push-up. Mas e se eu abrir mais? E se eu colocar um braço na frente? Né? E se eu fizer com... Então, você tem as variações que dão esta magnitude, né? Então, as pessoas dizem, professor, a calistenia é funcional? Precisa entender o conceito de funcional, o que é funcional, o que não é, o que é funcionalidade, né? Mas, em princípio, como o professor colocou, pessoal, existe uma calistenia hoje, que é uma calistenia que chama de acrobática, né? Que você faz a bandeira no poste, faz os movimentos, né, que o CrossFit usa, né? São movimentos bastante acrobáticos, né? Atléticos, né? Pirotecnia. Que às vezes, né, o professor Cláudio e eu, nós trabalhamos com pobres mortais, né? Aquela turma do bodybuilder, do bumbum na nuca, barriga de tanquinho, que faz parada de mão, de flexão de braço em parada de mão, né? E caminha em flexão de braço, que é um exercício Enfim, é uma outra história. E só lembrando, pessoal, hoje nós utilizamos, assim, exercício. Eu posso fazer exercício com o peso do próprio corpo, que pode ser chamado de calistenia, bodywork, mas é o peso do próprio corpo e a ação da gravidade. Ponto. Grupo 2 de exercícios. Exercícios com acessórios. Então, o velho, antigo Medicine Ball está de volta. Né? Lembra, né, do tempo do professor Cláudio, né? Mas a gente usava o pneu da bicicleta, né? O pneu, a câmara de ar da bicicleta, amarrava no coisa para o atleta sair correndo. Né? Hoje tem a rubber band, mas era o câmera da bicicleta. Né? Aí depois você tem os exercícios com máquinas e aparelhos da musculação, né? Do pilates, o pull alta, o leg press, exercício máquinas e aparelhos. Exercícios, tudo isso com ou sem música. E nós temos os exercícios rápidos. Nós temos do nosso grupo o mago da água, que é o professor Nino Aborrage, né? Então, professor, segunda pergunta. Tá? Então já ficou claro para vocês, gente? Eu não sei essas perguntas, tá? Então, não, é tudo surpresa. Mas as perguntas estão de acordo com a nossa proposta. Professor, HIIT, fala para a turma, o que é esse tal do HIIT? Porque depois fala assim, calistenia dentro do HIIT. O HIIT, agora é o HIIT. Vamos lá, professor, e agora? Vamos tentar juntar tudo aí. Só avisando a galera aí que o que o Mauro mostrou aí, né? As informações da escola sueca aí, tá no livro da WF School aí, que você pode adquiri-lo gratuitamente, só entrar lá no site, baixar ele, né? E é incrível o livro, eu já baixei o meu, tá? E isso daí é uma coisa que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Mas vamos falar do HIIT, então, né? O HIIT é uma das coisas que a gente que é atleta sempre me trabalhou, né? Eu lembro, em 2006, 2008, 2009, eu comecei a trabalhar com um funcional intenso, né? Que já era um HIIT ali e se trabalhava com o quê? A gente fazia os grupos dando calistenia, né? A parte de funcional ali a gente tentava jogar com potência, com agilidade e velocidade, não se jogava muito com equilíbrio por causa da situação do HIIT. O HIIT é justamente você fazer um trabalho de alta intensidade e esse trabalho de alta intensidade buscando
uma fadiga total ou quase total do corpo. Então é uma coisa muito intensa. E quando a situação torna-se muito intensa, a durabilidade é muito pequena. Então é fazer uma coisa com muita qualidade, porém você não vai conseguir pôr um volume muito grande nisso daí. E isso daí virou moda, né? Eu acho interessante, a gente estava bem antes nisso daí já, mas... E de repente muitas pessoas até que me criticavam, né, por fazer um funcional intenso, fazer uma pancadaria. De repente todo mundo começou a falar nisso. E a situação se tornou-se que é interessante, Mauro, que todo mundo começou a buscar a ciência. E eu, logicamente, já vivia nessa pegada aí desde acho, 2005, 2006, quando eu vi um artigo do Gibala e me apaixonei. Sim, E precisava ter uma estrutura. E eu fui criando estruturas e estruturas, né? E nesse momento aí começa a sair muitas pesquisas de protocolos. Então você tem um protocolo, protocolo, protocolo. E o que o pessoal que cai de paraquedas, né? Ou a síndrome do último artigo ou a síndrome do último post faz? Eles pegam um artigo que comparou um exercício com um protocolo. Olha, o protocolo de Trump melhorou o VO2, né? Oh, o Tabata melhorou isso. E começam a querer utilizar isso na prática de uma maneira meia bizarra. E começa a fazer vários e vários estágios de um protocolo fortíssimo. Então, o que a gente sim. começa a ver? Eu comecei a perceber o quê? Uma falência do HIIT, que é uma coisa que quando você jogava basquete, eu jogava, a gente já treinava isso, né? E aí eu fiz até o livro de periodização para o HIIT, para que o pessoal pudesse entender o que é um HIIT com tiros de corrida, o que é um HIIT de calistenia, o que é um HIIT na musculação, o que é um HIIT com o peso do corpo, o que é um HIIT na água, né? Que a gente jogou a ideia lá pro Nino, lá em Curitiba, em Balneário Camboriú, há muito tempo atrás. Ele fez muito bem feito aí a parte de híbrido aí, misturando terra e água. Então são as coisas muito interessantes, mas muita gente levou isso para um lado que não tinha nada a ver. E as pessoas começaram a ver que estavam trabalhando, 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 e como via que não ia aguentar o protocolo inteiro, eles começaram a dar um miguezinho. E quando dava um miguezinho, deixava de ser intenso. Então deixava de ser hit. E aí a coisa começou a se perder. E isso deu força para quê? Para o cross-training. E o cross-training, a pegada era mais radical. Só que a pegada do cross-training terminou virando radical, mas nem tanto. E tem o lado que eu falo que é o lado pirotécnico, né? Mas o cross-training tem muito uma meia competição. E eu tento justamente tirar essa competição. Por isso que eu acho que é legal fazer o coletivo. Porque você fazendo um contra um, você vai competir e vamos ver quem que é melhor. E isso é motivante, é fantástico. Agora, quando você faz uma situação aonde você coloca um grupo inteiro, você tenta fazer o desafio para todos acompanharem. Então, acho que isso daí que falta, né? E eu acho que é isso daí que, como você fala, né? A gente é pedagogo do movimento, a gente tem que ser pedagogo e estruturar. Saber montar treino e não discutir um protocolo. Não que a discussão do protocolo seja importante, fundamental. Mas falta bagagem. Assim como falta bagagem de exercício, né? Então o pessoal começou a ficar muito limitado em exercício por não praticar, a pessoa começa sempre a fazer a mesma coisa. Então, isso que o HIIT é interessante por causa disso. Então, nós estamos vivendo um HIIT, um cross-training aí que é muito similar, né? Mas está perdendo um pouco da intensidade e aí perde toda a sua função. Outro dia me falaram, eu faço uma hora e meia de HIIT. Você tem que dar risada, né? Como você faz uma hora e meia de HIIT, né? Isso não existe. Então, só... Por favor. Não, pode ir. Não, eu acho que é interessante o pessoal entender, quando se fala em high intensity training, treinamento de alta intensidade, aí high intensity training. A alta intensidade, acho que seria interessante o pessoal saber que você está lá no limiar 2, né? É o componente anaeróbio alático e lático, né? A predominância metabólica é a que eu entendo, eu não sou fisiologista, eu sou pedagogo. Então, quando eu estudei o Gibala, o Tabata, o Contreira,
né, que tem uma proposta, né, que eu vou, né, a próxima pergunta é para que você esclareça o pessoal. Eu vi assim, né, que muita gente, originalmente, quando começou com os protocolos iniciais, as pesquisas sobre HIIT, eram com movimentos cíclicos, na bicicleta, na esteira, né? Então, e na corrida, né? A corrida, né? O Zatopek, o Gert usava em 1926, os primeiros estudos de HIIT, em 1926, que era o treinamento intervalado, a origem. Então, o professor, eu vi que houve uma saída do treinamento. Aí veio o RIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade. Aí o pessoal pegou treinamento de alta intensidade para musculação, para outros aspectos aí, mas não veio o mérito. Então, intermitente intervalado, eles são sinônimos, né? Então, eu não chamo de intermitente, mas vamos entender, né? Pelo que eu estudei em treinamento clássico, nós temos 2 ou 3 métodos de treinamento. É o treinamento contínuo, intervalado e o circuito. Ponto. Aí o nego fala, fartlek, não sei o que, mas nós, da escola clássica, né, raiz, ou é contínuo, é intervalado, ou é circuito. Uns dizem que o circuito, né, uma forma de treinamento intervalado, só que o intervalado tem esforço, pausa, relação 1 para 1, para 2, 1 para 3, aqueles princípios básicos de treinamento. Então, professor, a minha pergunta, né, assim, para esclarecer o pessoal, é assim, nós saímos do início, né, do treinamento intervalado que o Zatopek usava. O Zatopek fazia 100 tiros de 400 metros, era um maluco, né, o treinamento dele. Quer dizer, o treinamento intervalado clássico, ou na piscina, ou na esteira, ou na bicicleta. E aí, o pessoal migrou para o treinamento HIIT, né, o HIIT bodywork, o HIIT calistênico. E aí eu tenho visto, por exemplo, eu queria a sua orientação, por exemplo, vamos lá, o cara na animação de fazer um protocolo qualquer, ele escolhe lá, por exemplo, o burpee, o jump split squat e o mountain climber. E joga isso pra turma. Eu vejo o nego vai, né, quando abaixa, bate o quadril no chão e sobe a coluna e fala, ai meu Deus, esse coluna tipo. Como é que o professor vê esta aplicação do bodywork da calistenia no HIIT? Cuidado, como é que é? Pode, não pode, quem pode? Qual a sua visão sobre isso? É o interessante do HIIT, né, que o pessoal talvez não saiba, o HIIT com um e só, né, do intervalado, é justamente veio Pincala em 1912, já fazia esses trabalhos aí, o Zatopek na década de 40, 50 aí, bombou como locomotiva, né, que só ele treinava assim, ele dava tiros, Pois é. mas veio do aeróbico, né, de um trabalho aeróbico, tudo de longão, né, não era uma situação curta. E depois o pessoal veio trazendo. Quando voltou, assim, vamos colocar aí como um dos nomes aí, que é o Tabata, que trouxe de volta, né, o HIIT aí, ele trouxe foi na bicicleta, que hoje eles chamam de SIT, né, Sprint Interval Training. É justamente esses parte de tiros aí, né, esses tiros que são dados aí, são incríveis, fantásticos. Então, nós vamos fazer uma pesquisa muito legal sobre isso daí. Até que a Letícia está aí também vendo, vamos fazer uma pesquisa com ela de liberação miofascial e vamos tentar juntar isso aí com o HIIT, tentar entender como é que funciona tudo. Eu acho que o legal é fazer o pacote e sair misturando, né? E depois começou a jogar. Eu posso falar assim meio que eu sou um defensor das coisas abrasileiradas, né? Então eu gosto muito do meio sugado, né? Do escalador, do polichinelo, né? Mas nos livros a gente coloca tudo em inglês também, porque se você quer pesquisar alguma coisa, aí você tem que estar indo no inglês. Mas a gente precisa ter essa noção. E aí eu fui adaptando isso. Eu comecei a treinar e sentir. E eu via que eu não aguentava, né? O Tabata, a Andréia perguntou isso, o Tabata é um protocolo pouco tempo, né? Mas o Tabata com 4 minutos faz um estrago gigante se você fizer bem feito. O problema é fazer bem feito isso, né? Então, quando eu comecei a puxar isso daí para musculação, comecei a puxar isso para a, a parte de calistenia, isso antes de crossfit, cross-training, qualquer outra coisa. E eu via que eu não aguentava. Aí eu criei até uma metodologia que
Eu não sou um cara do marketing, né? Mas que todo mundo que fez, acho que você chegou a ver alguns cursos que a gente estava junto aí, que era chamado de FIT, né? Chama até hoje. Que é o Functional Intention Training, que fazia 3 séries do mesmo exercício e depois dava-se 1 minuto de intervalo, uma macropausa, e fazia mais 3 séries. E essas pausas eram gradativas, então tinha uma evolução no treinamento. E aí, o que é legal disso daí? A gente tem uma ação de movimentos bem interessantes com o peso do corpo. Aí, o que você tem que fazer? Estudar. Estudar movimento. E isso daí, parece que o pessoal está tão preocupado em estudar mitocôndria, estudar o mTOR, e estão esquecendo do movimento em si. E quando a gente traz isso daí para a calistenia, é fantástico. Mas, infelizmente, né, como a própria André colocou, o Tabata tão pouco tempo. 4 minutos, você fazendo o mesmo exercício, né, não circuitado, fazendo treinamento intervalado, do mesmo exercício com intensidade, a pessoa tem que estar muito bem. E se colocou-se por causa dos papers, a ideia, vou fazer 8 séries, 7 a 8 séries, que é o que o Tabata manda. Vamos para o Tabata aí, que é tradicional, né? Tem mais de 20 protocolos aí diferentes, né? E até bem mais forte que o Tabata. A pessoa faz 1, 2, bem feito, depois fica muito deformado o movimento. E aí você começa a perder a funcionalidade, você começa a perder a biomecânica, você começa a perder todos os resultados e vai começar a acarretar problemas. Só que o pessoal está preocupado mais com o protocolo do que com o exercício. Então a gente tem que tentar buscar o quê? Essa análise. Saber aumentar a intensidade do exercício e diminuir a intensidade do exercício. Vou dar um exemplo só para você ter uma noção que é assim que a gente trabalha com o coletivo. Escolha de protocolo é uma coisa básica. Acho que você vai perguntar isso daí, acredito eu. Mas, independente disso, tem que pensar assim, ó, vamos para o Tabata, que é mais tradicional, 7 séries a 8 séries de 20 segundos com 10 de intervalo. Eu vou fazer 8 séries de flexão de braço, beleza. Então vamos fazer o push-up lá. A partir da terceira série, eu estou quebrado, o que eu tenho que saber fazer? Agora eu vou apoiar o joelho e continuar. Então, eu continuo com a intensidade, mas eu uso uma facilitação do exercício. Posso fazer pior? Posso. Posso fazer, de repente, fazer 2 séries de push-up com pliometria, né? Fazer a flexão de braço com pliometria, batendo palma. Depois faço mais 2, 3 normal. E quando eu não estiver aguentando mais, eu faço o quê? Diminuo a intensidade, ainda coloco o joelho no chão e continuo. Então, isso daí nos cursos a gente sempre fez isso daí, né? A gente faz isso daí em aulas, aulão, em clube, tudo isso aí é uma coisa mais gostosa, porque, ó, quem não estiver aguentando, põe o joelho no chão. E aí, você consegue fazer a equipe inteira trabalhar de uma maneira legal, homogênea, cada um no seu quadrado. E não é aquela coisa, todo mundo vai fazer, o cara está se deformando para fazer, eu falei, para. Coloca o joelho no chão e vai. Está fazendo pliometria, não consegue mais? Então você ajusta isso. Mas para isso você tem que ter o quê? Uma gama de conhecimento de movimento. Eu falo assim, uma dica que eu dou para quem quer fazer calistenia, quem quer fazer HIIT, pense num exercício. Pense 2 maneiras de deixá-lo ele mais difícil e pense 2 maneiras de deixar ele mais fácil. Com isso você já tem 5 movimentos que podem ser bem realizados. E aí você consegue fazer a metodologia. Então, pessoal, veja, um aspecto interessante que o professor está colocando, sempre que nós escolhemos um exercício, nós temos que pensar nessas 2 variáveis que o professor colocou. Intensidade é o quanto de gasto energético, o quanto intenso, o quanto de fadiga geral, periférica, local, esse exercício vai provocar. Então, primeiro ponto, o quanto intenso. Se eu estou falando em HIIT, eu estou falando que intensidade, qual que é o meu referencial? É a PSE 9 e 10, é a frequência cardíaca 90, 95, 100% da frequência cardíaca máxima de reserva. Então, se o nego, então deixou de ser. Na terceira série, eu não atingi esse limiar preconizado, deixou de ser HIIT, então descaracterizou. Então, o HIIT é um treinamento de o indivíduo tem que ser capaz de manter aquele indicador, quer seja pela PSE 9, 10,
né? Ou quer seja pela frequência cardíaca, se você tiver com frequencímetro. Eu uso muito, gosto muito da PCE. E o segundo ponto que o professor colocou, pessoal, muito atento, é a questão da complexidade. Se você tem exercícios multiarticulares, multiplanares, preste atenção. Porque um exercício, né, o burp sugado, ele é multiarticular, ele é monoplanar, que é tudo no plano sagital, mas ele é multiarticular e ele é multicomponente. Por quê? Se eu não tiver estabilidade da lombar, quando eu jogo, faço a extensão do quadril, eu perco e vou bater as minhas partes baixas no chão e vou fazer uma hiperlordose. Ok? Então, perdi a estabilidade. Então, por isso que é muito difícil, e tudo isso significa que a qualidade do movimento. O que eu vejo às vezes, não me importa muito a qualidade, não vou dizer se é certo ou errado, me importa a intensidade. Então, eu acho que esse é um aspecto, né, que a Luana está pensando aí, assim, eu vou pensar em quantidade ou qualidade. Eu digo assim, né, Bose, professor, que nós treinamos certo para o atleta fazer errado. Então, quando a gente faz, olha, faz o afundo, vamos fazer o avanço, né? O avanço, olha, avança, apoia o pé, faz aceleração horizontal, aceleração vertical, não sei o quê. Aí você vê o Nadal jogando. Você acha que o Nadal, quando vai pegar uma bola, que vai fazer um afundo, aí diz assim, olha, mantém o pé alinhado no plano sagital. O pé dele de trás fez uma rotação externa com uma sobrecarga no ligamento cruzado anterior medial e ele está lá. Aí a cada 10 partidas ele para porque ele se machucou. Bom, então eu digo assim, a gente treina certo para o atleta fazer errado. Né? No fundo, diz assim, olha pessoal, cuidado com o joelho. Quando o nego desce a escada é uma desgraça. A dor no joelho, porque o joelhão vai lá na frente. Então eu preciso treinar, né? Eu preciso treinar em situações. Às vezes você fala assim, pô, mas tá fora do prumo. Tá errado esse exercício. Mas no dia a dia ele vai fazer errado. Então a gente treina certo para fazer errado. Então, acho que eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas palavras do professor Bose, que anotaram aí. Ele falou, ó, a complexidade, você tem progressão e regressão. Ah, pera um pouquinho, o aluno não pode mais, ele fez uma regressão, que é diminuir o braço de alavanca, continua fazendo a flexão lá, com o joelhão abraçado, porque ele fez uma regressão. Para quê? Para manter a intensidade do treino. Por isso precisa ser pedagogo. Não adianta só saber da física da intensidade, porque o pedagogo, ele sabe de progressão, ele sabe de regressão, ele sabe o que é complexidade, ele sabe, entendeu? E às vezes o cara que está vendo lá a liberação do ácido graxo, a produção do lactato, ele não sabe. Está produzindo, agora o fígado vai remover o lactato, vai reabsorver, continua, está pensando em produzir energia. O pedagogo está assim, não, 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 muda. Então, eu acho que fantástico, professor. Eu acho que essa é uma. Eu acho que essa é essa pegada, né? Essa é a pegada da dificuldade. Porque na bicicleta facilita, né? O nego sentou lá, 2 neurônios, que empurra, que puxa o pedal. Na bicicleta precisa de 2 neurônios. Uma das coisas até que o pessoal poderia fazer muito, né? É que eu falo sempre na musculação assim: se a pessoa vai lá, vou fazer 4 séries de 8, né? Se você fez 4 séries de 8 e fala que é repetições máximas, alguma coisa está errada. Porque se a primeira foi 8 máxima e a última foi 8 máxima, alguma coisa está errada. Porque você tem que levar fadiga. Então você vê o treinamento de 12 a 6. O que é? Na primeira fez 12, na segunda fez 10, na terceira fez 8, na última deu 6 chorando. E é isso que se coloca, né? A intensidade. Tem a parte do HIIT da musculação, né? Não da musculação em si, do bodybuilding, né? Que teve alguns fisiculturistas que colocaram isso, não tão diferente do que já era colocado, né? Mas o pessoal gosta de colocar uma vírgulazinha e falar que é novo, né? E tem o pessoal fazendo a musculação, pesquisando isso, que eles chamam de HIIT, né? Que é o High Intense Resistance Training. Mas uma das maneiras básicas que eu trouxe da musculação, que nem existia esse nome ainda, né? Eu nem pensava na musculação, e eu sempre gostei da musculação, era justamente o quê? Eu começo a fazer com um peso e vou tirando.
E é tão interessante esse negócio do HIIT, né? Que eu tenho um livro, meu primeiro livro saiu em 99. E tem um protocolo lá um método, né, que eu criei lá chamado Kamikaze. É um drop set gigante, onde você começa fazendo e vai diminuindo o peso, diminuindo o peso, diminuindo o peso. Quando você acaba, você está com 1 quilinho de cada lado chorando. Você faz 50, 60 repetições. E eu criei porque eu tinha uma necessidade de alguns clientes meus ter um pump, né? Ter uma epidemia muito grande. E ali já era um hit e eu adoto muito isso. Você vai fazer 8 séries num Tabata, por que são 8 séries? Porque o Tabata pesquisou aquilo? Beleza, fantástica a pesquisa do Tabata, mas ele pesquisou um. Você vai dar 4 minutos de aula? Você vai dar um treino de 4 minutos? Não, vai ter que somar. E aí começam as combinações. Mas num Tabata, por exemplo, estamos usando ele como exemplo aqui, né? Eu falei, mas tem mais de 20 protocolos aí. Você tem que pensar o quê? Que eu posso fazer muito intenso e fazer até 4 regressões no mesmo ciclo, do mesmo exercício. Então eu posso começar lá, vamos colocar bem ninja aqui, né? Fazer uma flexão com o braço, depois faço a flexão pulando, depois eu faço a flexão sem pulando, mas sem bater palma, depois eu faço a flexão normal, depois a flexão com o joelho, depois eu faço uma flexão concentrada, e aí eu consigo fazer num protocolo um estresse bem maior do que se eu fizesse a mesma coisa. Mas o pessoal parece que é assim, ó, é domesticado, né? Não, porque o protocolo é esse, esse e esse. E parece que só pode usar esse, né? Da onde está escrito que eu só posso usar o Tabata? São vários protocolos. A gente é da época ali, que era o intervalado, 1 por 1, 1 por 2, 2 por 1, 2 por meio, 3 por 1 por 3, né? E assim ele falava os intervalos. E por que não fazer isso? E em cima disso aí, começou a ter muitos protocolos sendo criados aí, cientificamente, a gente pesquisou um monte, a gente tem 25 protocolos aí, né? Que você tem desde o mais difícil até o mais fácil. Você chega até protocolos de 30 segundos por 10 de intervalo. Para que é? O Tabata é difícil, você imagina 30 segundos, né? Com intensidade. Mas você não pode viver só de um protocolo. Você tem que ter uma somatória. Porque o teu grupo, né? Essa prática nossa mostra isso. A nossa turma de treino não vai conseguir suportar isso. Eu vou num clube, hoje nós vamos fazer uma aula aqui do clube experimental. Sempre vou fazer essas aulas para começar a fazer o HIIT, né? Ou fazer um treinamento de calistenia. Você faz, você sabe que o pessoal não vai acompanhar. Então você tem que ter o quê? Você tem que saber sincronizar. E a musicalidade, que eu acho que é fundamental, né? Não ficar assim, ó, vai, para. Que é chato pra caramba, né? Eu vejo, né? Assim como pedagogo, né? A minha base é assim, eu penso assim, qual o componente metabólico predominante que eu quero utilizar na minha aula, em função do objetivo do aluno? Esse aluno quer ter aí um treinamento intenso. Ele precisa porque ele quer e ele pode, né? Então, eu vejo assim, não sei se meu pensamento, eu vejo assim, então eu tenho 3 metabolismos predominantes, anaeróbio alático. Eu vou na literatura e vejo assim, eu quero fazer um treinamento anaeróbio alático. Aí eu vou na literatura. O que a literatura diz? São esforços de altíssima intensidade e curta duração, que duram de 10, 12, 15 até 20, 30 segundos, em média. Bom, eu já tenho meu referencial. Aí, a partir daí, com base na fisiologia, eu vou usar a estratégia. Qual o exercício que eu vou conseguir fazer com que esse meu aluno chegue a 20 segundos, a 95%, e eu garanto o componente metabólico predominante, que é anaeróbio alático. O que eu vejo, professor, muitas vezes as pessoas querem o protocolo, mas não está muito claro qual o componente, qual o metabolismo, qual a fonte de energia e qual o objetivo. Né? Por que eu vou usar esse método? Esse método, com essa característica, a dona Lia, que tem 75 anos, ela faz o treinamento intervalado anaeróbio, né? Ela faz o treinamento intervalado aeróbio. Então, quer dizer, ela faz lá 1 minuto, ela chegou no PSE 9, que corresponde a 95% da frequência cardíaca, na esteira. Agora, ela é uma idosa, agora eu não vou ela botar para fazer o burpee, o jump split squat, 30 segundos, para ela atingir o anaeróbio alático.
Então, quer dizer, a inadequação da modalidade de exercício com o método é importante. Não sei se está claro, se esse é um caminho. Então, Mauro, sabe o que é mais interessante? Quando ele vai vendo a fisiologia, né? A fisiologia, eu falo até para meus alunos aí da universidade, eu falo assim, ó, a fisiologia é muito simples, né? Às vezes o pessoal complica muito ela, né? Talvez até para meio que se defender, o pessoal tem mania de ser, sou fisiologista, né? Fisiologista é quem estuda fisiologia, então todos nós somos, né? Alguns vão ter um lado mais grudado no livro, outros vão ter mais o lado da prática. E nós temos o lado mais da prática, não que não esteja grudado no livro, né? A gente, como falou, a gente vai comendo, né? E eu vou matando minha curiosidade com as pesquisas, mas o que a gente tem que pensar? Que a fisiologia ela não é tão simples assim, né? Já foi o tempo de acreditar que se eu estiver andando numa velocidade X assim, eu vou estar gastando calorias. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma intensidade para chegar nisso e tem que estar numa estrutura para isso. Se eu estou fazendo um trabalho anaeróbio alático e eu começo a acrescentar séries de alático, o que esse treinamento vai virar? Vai virar um treinamento lático. Eu coloquei lá 8 séries de 20 segundos, ó, de 10 a 30 segundos, 25 segundos ali, é alático, não dá para ter a produção. Beleza. Então, eu começo. Só quando eu começo uma, deu 10 segundos de intervalo, já vem outra, a minha frequência começa a explodir, não baixar, eu começo a criar o quê? Tudo ir para um anaeróbio lático. E o anaeróbio lático é a somatória de aláticos, né? Ou você pode até chegar imediatamente nele, fazer um maxud de 40 segundos, né? Sim. Faço a potência. Mas, então, tudo leva para quê? Ou eu vou fazer com déficit de oxigênio, ou eu vou fazer uma ação moderada. Hoje a gente sabe que uma ação suave é muito, muito pouco, né? A gente tem que fazer uma coisa moderada que dê uma alteração metabólica. Só que quando eu começo a somar, eu vou fazer o quê? Essa pessoa vira do avesso. E aí que vem o legal também de jogar com a parte de musicalidade, com métodos, protocolos aí, da gente fazer o quê, Mauro? Nos coletivos a gente coloca o quê? Põe uma pancada. Pum! Você vai lá e vamos colocar o burp, né? Colocou lá. Vamos fazer 5 séries de 20 segundos com 10 intervalos. 5 séries de burp. O cara fez 5 séries. Se eu colocar ali o mountain climber, né, ou um escalador ali, seguido, a pessoa vai ver estrelinha. Se eu colocar depois do mountain climber um push-up, que é na mesma base, a pessoa vai vomitar. O que eu tenho que pensar em fazer? Opa, peraí, vou fazer um burpee, depois eu vou fazer um abdominal isometria, que eu estou abaixando a frequência cardíaca dele, para ele aguentar mais uma pancada, faço uma pancada ou de mountain climbers, ou deixo um intervalinho aí, faço um push-up, faço uma prancha, depois de uma prancha eu venho para o mountain climber e começo a mesclar. E começo a mesclar isso como? O primeiro foi 5 de 20, 5 de 20 com 10 intervalos, o segundo vai ser 20 por 30. Então descanso 30 segundos. O terceiro vai ser uma flexão de braço, é mais puxado, o cara é forte, eu vou fazer 20 por 10. Opa, depois eu vou fazer um mountain climber, vou fazer 20 por 20. E eu começo a misturar tudo. Tem muitos métodos, né? Mas eu começo a misturar. Tem, por exemplo, um método de superset, onde eu posso fazer a flexão, 20 segundos, e logo depois, 20 segundos de prancha. Depois eu volto com a flexão, e volto. Então é saber jogar e não achar assim, ó, vou dar um treino hoje de Tabata. Isso não existe. Não existe. Ninguém vai aguentar. Ah, pode aguentar 3, 4, 5 Tabata. Eu treino. 30, 35 minutos de Tabata, vou direto. Só na musculação e vou embora. Eu ponho lá o DVD lá e fico ouvindo as musiquinhas lá e vamos embora. Agora, saber montar é outro. Quando você mexe com uma grande população, você tem que ter essas alternâncias para que a pessoa tenha prazer em fazer e consiga fazer e fazer perfeito com intensidade. E é isso que parece que o pessoal esqueceu, né? Ou não sabe, né? Esqueceu, não ensinaram ele, né? Porque no artigo só falou um protocolo. Eu gostaria de chamar a atenção, nós temos mais 5 minutinhos aí, né? Já estamos com 54 minutos, a conversa vai rápida, né? Eu gostaria de lembrar para as pessoas, né, que estão nos assistindo, e me preocupa muito, sabe, professor, que a média que as pessoas treinam, a média
2 vezes por semana, né, Grace? Isso, 2 vezes, no máximo 3. Então, às vezes as pessoas perguntam, falam muito, tá bom, eu vou colocar meu treinamento para o aluno que treina 5 vezes por semana. Isso é atleta, bodybuilder, físico. Então, eu acho que a gente precisa, como pedagogo, com base em fisiologia, biomecânica, mas com uma boa pedagogia, montar treinos que são eficazes, científicos, pedagógicos, alegres e motivadores para que encantem as pessoas, gente, que treina 2 a 3 vezes por semana. Então, a gente precisa parar com essa ideia, né, professor, de sair da caixinha que todo mundo vai treinar 5 vezes. Se esqueçam disso. Nós temos que encantar os nossos com eficácia. Então, se ele treina 2 vezes, ele está preparado, ele tem energia suficiente para treinar na terça e na quinta, ele recuperou, ele regenerou substratos, ele teve... Sabe, ele tem uma estrutura neuromotora, esse aluno foi avaliado, ele tem déficits de movimento, porque às vezes as pessoas pensam no exercício como se todo mundo tivesse estabilidade, mobilidade. Então, pessoal, lembre-se o seguinte, o que o professor Bose colocou são exercícios que trabalham com potência. Força, todos têm força com velocidade. Então, são exercícios de potência. Agora, para eu submeter um aluno a um treinamento de potência, eu preciso de mobilidade e estabilidade. Sabe, professor? Hoje eu aprendi assim, eu falo assim, existe uma força e a força neuro... Não é um nome redundante, porque seria bobagem, mas é uma questão de aplicação prática. Eu tenho força para fazer um leg press. E faço lá com 120 quilos. Aí você pega esse aluno e manda ele fazer um agachamento livre ou um jump split squat. Ou salto em progressão. Ele cai de boca. Então ele não tem força neuromotora. É a força aplicada em situações. É a mesma coisa. O jogador de basquete. Não adianta ele fazer leg press com 120, que ele não vai pular sentado. Ele tem que fazer força potência. Ele tem que saltar na vertical, saltar em horizontal, saltar para pegar o rebote. Então, eu acho que a gente precisa pensar nesses aspectos, né? Para eu pensar em potência, que é fantástico, o HIIT, é treinamento de potência, é força com velocidade. Mas esse aluno precisa de 4, 6 semanas de ajustes neuromotores. Como é que está a estabilidade? Se ele faz um salto, ele faz um valgo dinâmico, né? Como é que eu vou fazer um salto, um jump split? Como é que se ele faz um valgo dinâmico, no agachamento, com o peso do corpo, e se eu coloco potência? Então, o problema não é o exercício. Professor, nós temos 3 minutinhos aí, né, para você fazer as considerações finais. Nós vamos voltar com o professor, só dando a dica. Né? Foi fantástico as colocações, ele deu dicas sensacionais, dicas, perguntas, foi um pedagogo, sólido fundamento, mas pessoal, regride, o que ele falou, pessoal, foi pura pedagogia, é ajuste, faz lá, diminui, ele fez progressão, regressão, o tempo inteiro ele falou em pedagogia. Então não adianta você querer saber o protocolo, você não sabe aplicar, não sabe ajustar. E ele falou o quê? Alegria, com prazer, fazendo com que o aluno sinta a vontade. Bom, já falei demais. Pessoal, se inscreva aí no nosso grupo, não, professor? A live vai ficar salva no meu... Isso aqui eu acabo de salvar, ela fica no IGVT, tá bom? Professor, 1 minuto para a gente fechar. Obrigado! Só posso agradecer de coração, né? Eu vou falar um negócio bem legal aqui, que é um sacrifício para mim estar aqui. E sacrifício é um ofício sagrado, então não é uma coisa difícil. Sacrifício é um ofício sagrado que é de tão prazer estar passando, conversando com vocês aí, conversando com uma pessoa sensacional como é o Mauro e todo mundo, a turma aí, Geraldo, o Nino, a Luciana, a Letícia, toda a galera que está aí, a Andréia, toda a turma que está aí, que só tem de agradecer e falar que o sacrifício do ofício sagrado de estar aqui é um prazer. E pode chamar aí que eu sou meio aparecidinho, gosto de aparecer. Um beijo no coração de todo mundo aí. 30 segundos. Pessoal, se inscreva no nosso site, www, e vocês se inscrevem lá e recebem nosso livro, hoje mesmo. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Bozinho. Eu recebi ontem, hein? Tô na frente.